Rafael e hoje a gente vai dar sequência na nossa aula sobre Flutter, criando nosso primeiro aplicativo em Flutter. Bom, na aula anterior eu apresentei um exemplo bem simples de como incrementar estados na aplicação. Como exemplo, eu utilizei o próprio Hello World do Flutter, que ele coloca uma variável de counter e incrementa essa variável renderizando o novo valor na tela sempre que eu clico no botão, certo? Então, para isso, eu disse na aula passada que a gente precisa de um stateful widget e que, para incrementar ele na tela, a gente precisa chamar a função setState, porque a função setState avisa o método build que ele deve ser renderizado novamente. Então, é o que acontece aqui para ele mostrar esse valor sempre atualizado. Bom, para complicar um pouco, a gente vai pensar agora, e se essa variável fosse compartilhada entre duas telas diferentes? Como eu faço sem utilizar o setState de fato? Então, o setState resolve muitos dos nossos problemas, só que alguns, talvez ele tenha algumas limitações. Então, basicamente, eu vou ensinar que a gente pode utilizar um provider, deixar ele na raiz da nossa aplicação e as duas telas podem compartilhar essa variável. Bom, vamos colocar a mão aqui na massa para ficar mais claro. Então, sempre num aplicativo Flutter, a gente vai ter o Material App. Na maioria das vezes, esse routes é utilizado com chave e valor. Então, eu defino que eu vou ter uma rota second que vai retornar um novo widget, ou seja, uma nova homepage. Para que eu estou utilizando essa key? Para diferenciar da homepage que ele já inicia. Então, quando eu rodo Flutter Run, ele já vai renderizar o homepage. Isto porque eu coloquei aqui na home, certo? Se aqui na minha rota eu retorno uma nova homepage com uma key diferente, note que aqui não tem key, ele vai entender que é um novo widget e vai retornar uma nova instância dessa classe. Então, esse cara é diferente desse, basicamente por causa dessa key. Também o título difere, mas o que faz o Flutter entender que são instâncias de classes diferentes é essa aqui. Bom, dito isso, eu vou rodar novamente Flutter Run para ver o que acontece. De alterações no exemplo anterior, basicamente eu coloquei um botão para navegar para a próxima tela. Ele faz uma simples verificação se ele pode navegar para a próxima tela e faz a navegação utilizando a chave, né? A chave que eu defini lá é second, então eu faço um push named second. Quando eu faço push named second, ele olha aqui e fala, o second retorna esse cara. Então ele vai criar uma nova instância dessa classe e vai realizar a navegação entre telas no Flutter. Então eu vou rodar aqui no emulador só para ficar melhor para a gente visualizar. Outra informação interessante é que a gente vai ter que adicionar uma dependência no nosso projeto. E essa dependência chama-se provider. Então, aqui você pode ler na documentação como ele funciona. Para instalar é bem simples. Você roda flutter pub add provider no terminal, dentro do seu app. Então, cd myapp, entrei dentro da pasta, flutter pub add provider. Ele vai atualizar as dependências, lembrando que o pubspec YAML é o arquivo que possui todas as dependências que eu estou utilizando no projeto. Após rodar isso, ele vai atualizar as dependências para mim. Então, quando eu abrir esse cara aqui, ele já vai estar com a última versão do provider atualizada. Então, aqui já acabou de rodar o nosso exemplo.
Então, era aquilo que eu tinha dito. Basicamente, eu adicionei um botão para navegar, ele faz um push named e renderiza uma nova homepage igualzinha a essa, só que com variáveis diferentes. Então, se eu incremento aqui o meu botão e navego para a próxima tela, ele criou uma nova instância com esse valor zerado. Então, se eu voltar, o valor ainda está lá, só que o valor das duas telas são diferentes, porque aqui eu estou aqui na homepage 2 e aqui eu estou na homepage 1, certo? Da mesma forma, se eu voltar para cá e ir para a próxima tela, ele perde o estado dessa página. Então, no nosso exemplo agora, a gente vai fazer com que essas duas telas compartilhem essa variável sem utilizar o setState. Então, se a gente olhar aqui na documentação, tem um exemplo bem simples, dizendo que quando a gente roda o Run App, a gente precisa ter esse cara aqui, multi-providers, antes de retornar o nosso app, e a gente coloca uma lista de providers, então é um array de providers. O exemplo é exatamente o que a gente queria com o counter, certo? Então, ele explica como a gente pode fazer o counter utilizando o provider. Eu não vou copiar o exemplo que ele dá aqui, só para a gente conseguir fazer sozinho. Então, eu vou ensinar vocês como colocar esse multi-provider lá. Basicamente, a gente vai no nosso main, onde tem o nosso app. A gente poderia até ir aqui dentro dele. Como ele retorna essa função build, que tem esse material app, eu posso, no Visual Studio Code, você tem uma opção que é wrap with widget. Então a gente coloca aqui o multi-provider, daí ele vai falar, ó, multi-provider não está definido. Por quê? Porque ele é do pacote. Então eu importei o pacote aqui em cima e ele parou de dar o problema. Daí ele diz que eu preciso passar um array de providers. Então, agora passando um array de providers, está tudo certo. Só que eu preciso criar um provider. Então, eu vou criar o meu arquivo chamado counter.dart. E aqui, neste cara, eu vou colocar essa variável que vai ser incrementada, certo? Então, essa parte a gente pode copiar da documentação sem problema nenhum. Então, nosso counter basicamente é isso. Lembrando que a gente tem que copiar também os imports, senão não vai funcionar. Então, eu importei o provider, o material e o foundation. Basicamente, eu tenho uma classe counter que tem o change notifier. Então, aqui eu defino o meu contador, faço um get para ele e uma função increment. Então, o que essa função increment faz? Ela, além de incrementar o count, ela avisa os listeners. Os listeners seriam as telas que estão renderizando aquele valor. A gente coloca ele como ouvintes da variável e toda vez que ela mudar de valor, elas vão ser avisadas e vão mostrar o valor novo, certo? Então, bem simples, a gente cria uma variável, cria um getter para ela, para não acessá-la diretamente, e cria uma função para incrementá-la, bem tranquilo. Então aqui, a gente pode utilizar também, semelhante ao exemplo, e colocar um change notifier provider com o counter. Como eu não importei o counter ainda, ele vai reclamar comigo. Eu importo e tudo certo.
Então a gente pode ver se não quebrou nada no nosso aplicativo, né? Então tem a função aqui de hot reload. Então eu vou apertar R. Como eu adicionei novas dependências, eu vou rodar de novo só para garantir que não vai ter nenhum erro. Então, Flutter Run. E a gente então vai utilizar esse cara. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente não precisa mais desse counter dentro do nosso widget, né? A gente consegue utilizar só o counter do provider, porque ele está disponível para todas as telas do aplicativo. Como que eu sei disso? Bom, o multiprovider fica em cima do Material App. E tudo que está aqui dentro do Material App tem acesso às informações que estão no provider. Então ele está na raiz da aplicação. Então todas as telas vão poder conseguir utilizar ou ver o valor dessa variável. Lembrando que agora eu só adicionei as dependências e criei a estrutura do provider. Então o funcionamento ainda está semelhante ao funcionamento anterior. Qual refatoração que eu vou fazer agora? Bom, eu vou tirar esse contador daqui da minha tela e vou utilizar somente o contador do provider. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui na documentação, como que ele faz isso? Certo? Ele utiliza o Context Watch. O Context Watch, ele basicamente é uma função que fica ouvindo as mudanças. Então, quando eu uso o watch, ele vai estar sempre com o valor atualizado. Então, aqui eu vou remover tanto essa variável quanto a função que incrementa ela. Daí, consequentemente, aqui vai me mostrar um erro. Ele vai falar assim, ó, você não tem mais esse cara. Da onde que a gente vai pegar ele agora? Bom, a gente vai pegar ele do provider. Então, aqui a gente tem uma string, né? Dentro dessa string tem essa variável. E essa variável é da onde? Eu pego sempre do contexto. O provider fornece essa função watch, que fica ouvindo as mudanças. Essa é a minha classe que a gente criou e essa é a variável que eu quero dentro dessa classe. Então aqui ele já consegue acessar esse valor. Só que, e a função para incrementar? Não está mais na minha tela também. E agora? Bom, se a gente olhar aqui na documentação também, a gente pode utilizar a função de incrementar do provider. Então, da mesma forma, a gente pode usar o context read. A diferença do read para o watch é que ele não vai ficar ouvindo as mudanças, ele só vai acessar o provider para acessar essa função, certo? Então, aqui ele deu um erro, por quê? Beleza? É a função que retorna isso, certo? Então, eu tinha colocado só isso direto. Então, agora está certo. Então, basicamente, qual foi a mudança? Agora a gente acessa a variável direto do provider utilizando o watch e também utiliza a função que incrementa essa variável direto do provider. E qual que é a diferença do read para o watch? É que uma fica ouvindo as mudanças dessa variável ou de qualquer coisa do provider e avisa a tela que mudou. Já o read não, o read só quer acessar uma função. Então, se eu só quero acessar uma função, eu não preciso usar o watch. Bom, com essas mudanças, a gente já consegue fazer um exemplo bem simples de como criar uma tela nova, criar uma navegação entre essas telas, utilizando um botão, e também como utilizar um provider que compartilha dados entre telas. O exemplo aqui pode parecer bem simples, só que o conceito pode ser reaproveitado para qualquer situação, seja ela complexa ou não.
Então, a gente pode rodar aqui o aplicativo novamente. Então, quando eu rodo Flutter Run, a gente já vai ter o funcionamento que a gente espera. Eu vou fechar o aplicativo que a gente tinha feito antes, ele vai considerar todas as mudanças que eu fiz de navegação e provider, e agora a gente vai ver se realmente funcionou, né? Se as duas telas estão compartilhando a variável que está aqui no provider. Lembrando que eu poderia definir outras variáveis aqui na minha classe counter. No caso, eu estou utilizando as mesmas que eu utilizava nas telas anteriores. Então, esse cara aqui vai ser, não é certo dizer global, mas ele vai ser disponível para todas as telas do aplicativo. Por quê? Porque eu coloquei esse multiprovider acima do Material App. Então, ele está na raiz da aplicação. Então vamos lá, chega de conversa, vamos ver se deu certo. Então eu vou incrementar aqui e quando eu for para a próxima tela, o valor está atualizado. Se eu incremento aqui e volto para a tela anterior, também está atualizado. Então a gente consegue ter um valor compartilhado entre telas. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.